Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live. Enquanto o Instagram vai notificando aí a galera, eu vou pingar uma gotinha aqui do meu óleo essencial de cedro, para já me sintonizar com a energia de Saturno. É muito, muito bom esse aroma de cedro, ele é bem terroso, né? Ele aterra a gente, é um óleo de madeira, muito, muito gostoso. E o óleo de cedro, como a gente já falou, tem ligação com Saturno e tem ligação com Júpiter, ou seja, é um óleo essencial que dá para a gente se conectar com essas duas energias que vão se harmonizar em 2024 e depois vão se estressar em 2024. Então teremos esses dois momentos do relacionamento de Júpiter e Saturno em 2024 e a gente vai falar nessa live. Mas sentindo aqui um pouco mais do cheiro, vamos lá, estou chegando aqui então para essa live. Você que está chegando, está pegando esse vídeo agora, está conhecendo o meu canal agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Você pode ouvir diretamente lá no Spotify em formato de áudio, mas eu estou colocando aqui também no YouTube, né? Então você que prefere YouTube, também temos aí o Astral do Dia no YouTube agora. Né? Você escolhe por onde você quer ouvir. A versão é áudio, né? Então vai ser versão só em áudio, e eu estou colocando tanto no Spotify quanto no YouTube. Costumo fazer as lives aqui no Instagram também e faço, né? Depois faço o upload para esses outros dois canais. Tem dado erro aqui, né? Tá meio estranho, não sei se com vocês acontecem isso também, mas quando eu termino a live que eu vou compartilhar, ele dá um erro que não consegue compartilhar porque o vídeo tinha que ter mais de 1 minuto, né? Mas enfim, eu dou um jeito, eu consigo fazer download do vídeo, depois eu vou lá nos arquivados e compartilho como Reels, mas aquelas chatices de Mercúrio retrógrado, né? E aqui, quem gosta, né, de trocar uma ideia, entra ao vivo aqui no Instagram para a gente poder fazer essa live juntos. Bom, eu estou fazendo essa live até como uma forma de complementar um trabalho que eu estou fazendo agora, que é as previsões personalizadas para 2024. Então, para quem não sabe, eu atendo, né? Então, assim, eu faço uma sessão individual com a pessoa, a gente faz via videochamada, a gente fica cerca de 2 horas conversando sobre o mapa dela. Temos aí a opção de fazer mais de um atendimento, acompanhamento astrológico, enfim, eu tenho atendimentos, né, que eu faço ali ao vivo com a pessoa, mas nesse final de 2023 eu estou fazendo aí um projeto de gravações, né, para 2024. Então, se você quer passar por um atendimento mesmo ao vivo, maravilha, a gente já fala sobre 2024. Se você quer falar, não, eu quero ter esse vídeo aqui de 2024 para eu poder já saber como é que vai ser meu ano e poder consultar, inclusive, ele quantas vezes eu quiser depois. Você pode pegar esse projeto aí, aonde eu pego o seu mapa, eu pego algumas informações, né, peço algumas informações do que você quer saber, né, quais são os seus planos para 2024 e assim por diante. Faço o seu mapa, eu abro, né, o Pegasus aqui com o seu mapa, abro o Zoom para poder gravar e vou gravando e mostrando todos os trânsitos de 2024, os mais importantes e como eles ativarão o seu mapa. E veja que é uma previsão totalmente personalizada, né? Não é nada automatizado. Você vai ver, inclusive, o seu mapa na tela, com o seu nome ali, eu confirmo tudo, e é bem interessante, né? Para você poder já ter essa noção. Se você quer dar de presente, então, é maravilhoso, o valor é acessível, você pode dar de presente para alguém que possa gostar também, que gosta de astrologia e vai adorar receber essas previsões para 2024. Mariane, bom dia, seja bem-vinda, arro! Então, eu fiz uma lista, né? Os valores serão os mesmos, quais os valores? Então, o valor, na verdade, dessa gravação, né, para quem quiser a gravação, a gravação é 250, se for no via Pix ou depósito, né? E tem ali também, se for no cartão, dá para fazer, dá para parcelar, mas quem quer fazer via Pix ou depósito, 250 essa gravação onde eu mando toda a projeção para você. Bom dia, Sabrina, arro, seja bem-vinda. E o que a gente fala, né, nessa gravação? Eu separei uma lista aqui para a gente poder seguir um fluxo, e isso eu estou falando para todo mundo, mas claro, cada mapa é um mapa, então tem mapa que inclusive eu demoro mais, né, vai mais do que 30 minutos, já chegou o mapa até de quase 1 hora, eu falando ali com a pessoa, e imagina, é só eu falando, né, então é muita informação ali, você pensar 30, 40 minutos, 50 minutos de alguém falando com você, sem parar, né, é bastante informação. A gente fala sobre as oportunidades, que é o trânsito de Júpiter, né, e que em 2024 ele vai passar por Touro e Gêmeos. Fizemos essa live ontem. Então ontem eu fiz uma live falando sobre Júpiter e já está aqui no canal, né, vai estar disponível em todos os canais para você poder consultar essa live de Júpiter. Se você quiser a sua gravação, você vai ver exatamente o que Júpiter vai tocar no seu mapa durante essa passagem. No momento tem uma caixinha também de perguntas no Instagram que você pode colocar a imagem do seu mapa, a mandala ali,
e eu falo para você onde ele vai passar e dou alguns toques ali. Mariane falou, já fiz mapa com a Mir, vale super a pena, façam. Gratidão, Mariane, muita gratidão mesmo. Hoje a gente vai falar do segundo tema que eu falo na gravação, que são os desafios, o Saturno. Né? A gente tem que falar do cara chamado Saturno, conhecido aí, né, popularmente como Grande Maléfico. Falaremos dele hoje e eu falo, né, nessa gravação aonde Saturno estará atuando no seu mapa. Qual que é a questão importante? Às vezes você tem um planeta que está num grau que será tocado por uma conjunção, né, forte ali por Saturno, por exemplo. Ou às vezes é uma oposição, uma quadratura. Então isso a gente tem que ver no seu mapa. Né? Aqui eu vou falar, né, que eu fiz a listinha aqui para a gente poder falar do Saturno. Eu vou falar os graus que ele vai passar, vou falar alguns aspectos, algumas datas, assim, tudo importante. Mas no seu mapa pode ser que tenha um planeta ali específico que vai receber a conjunção exata. Aí é onde entra o personalizado, né, totalmente para você entender na sua vida. Nessa gravação eu também falo sobre mudanças e libertações, Urano, principalmente o contato que Urano vai ter com Júpiter. Teremos uma conjunção incrível ali de Júpiter e Urano. Falo sobre a espiritualidade, por onde Netuno está passando no seu mapa. Falo também, e aí veja, né? Talvez no seu caso tenha algum planeta específico que será ativado pelo Netuno. No meu caso, por exemplo, eu estou com ascendente sendo ativado pelo Netuno. Né? E, inclusive, provavelmente esse cara, Netuno, está afetando um pouco o meu sono, porque toda madrugada, praticamente 3 horas da manhã, eu desperto. 3 horas da manhã eu acordo e não adianta ficar rolando na cama, né? Porque eu vou acordar 3 horas da manhã, ou é 3 horas ou é 3h30, né? Aqueles horários cabalísticos. E Netuno está exatamente no grau do meu ascendente. Né? Então, assim, está mexendo bastante. O que eu já sei também, olhando, né, para essa projeção do Saturno? Eu sei que Saturno, no ano que vem, 2024, principalmente ali para o meio do ano, ele já vai dar uma encostada no meu ascendente, já vai trazer um pouco do seu peso, do seu rigor, e que eu preciso me preparar para isso. Afinal, quando ele passou, né, pelo meu Sol, eu senti bastante. Né? E pelo ascendente a gente tende a sentir também. A Monique colocou, Júpiter estava lindo no céu de hoje às 3 da manhã. Quero saber o que Júpiter vai trazer para mim em 2024. Ele vai passar de touro por touro e gêmeos, exatamente. Eu também vi, né, porque eu saí, né, lá no quintal, e aqui principalmente, né, que tem menos luz, o céu é lindíssimo, todo estrelado, e Júpiter estava lá, muito belo, né, desde a noite de ontem eu já estava reparando no Júpiter. Também acordo nesse horário, e sim, ele vai passar por Touro e Gêmeos, e para quem quiser, tem essa live. Né? Você pode, inclusive, eu recomendo muito, né? Se você é como eu e gosta de repente, ganhar o seu tempo, né? Por exemplo, hoje eu já acordei, como acordei 3 horas da manhã, já li, já estudei, já passei com o Duque, já lavei roupa, já fiz café da manhã, já fiz um monte de coisa. Tudo isso ouvindo podcast. Né? Tudo isso ouvindo um monte de coisa ali que eu vou ali tendo algumas informações refletindo. Você pode pegar o quê? Você pode ir lá no Spotify, me seguir e você pode ouvir todas essas lives depois, tranquilamente, fazendo as coisas que você gosta de fazer. O meu ascendente é peixes, especificamente o grau 24 de peixes. Esse é o meu ascendente, é onde Saturno já se encaminha para fazer uma conjunção exata em 2025. Né, que eu já sei que isso vai acontecer em 2025. Bom, a gente fala também, né, das transformações que é Plutão, e esse ponto é importante porque Plutão vai ter um destaque no mapa, né, de 2024, no céu de 2024, pela transição dele no signo de Aquário. Então ele sai de Capricórnio e vai para Aquário, e dessa vez já realmente levando as malas dele. Fala, agora eu vou, né? Porque ele já entrou em Aquário no início desse ano, só que ele ficou no grau zero ali, meio que deu uma pisadinha em Aquário e voltou para Capricórnio. Agora ele está realmente finalizando a sua passagem por Capricórnio, e em 2024 ele vai para Aquário e começa a mexer bastante nessa área de Aquário. Ou seja, você vai ter uma área da vida que vai ser bem afetada por essa transição e também uma área da vida já em seguida que é regida por Aquário que vai ser ativada. Então é bem interessante. O nome do podcast está Astrologia e Tantra, está ali. E se ele não aparecer, porque eu já percebi que às vezes eu procuro as coisas no Spotify, é ruim de encontrar, de aparecer, é só pedir o link para mim aqui por DM que eu mando o link e aí você consegue acessar diretamente ali. O meu signo é Virgem, o dia que começa, o meu ascendente é Câncer, preciso de ajuda, está tudo tão agitado. Então, quem é do signo de Virgem, por exemplo, está com Saturno em Peixes fazendo oposição. Né? Então, Saturno está trazendo uma cobrança ali, né, no sentido de estar opondo o signo de Virgem. E dessa vez, ó,
não terá pisciano que vai escapar de Saturno em 2024. Porque a gente teve aí o quê? A gente teve, já começando a falar aqui, né? Bom, aí só terminando, eu falo também, né, do Plutão, então eu falo do Plutão, tem gente falando que tem ascendente em Aquário, ou seja, provavelmente o Plutão vai mexer na sua casa 12, que é a casa da espiritualidade, do inconsciente, mas assim que ele entrar em Aquário, ele já começa a reverberar no ascendente. Né? Então já traz aí um cutucão ali forte. Eu estou atendendo também uma pessoa que o ascendente dele é no final de Aquário. Né? Então eu falei, ele vai mexer aqui na casa 12, mas ele já começa a mexer na questão do ascendente ali, né? Ele já começa a mexer, só que, né, por você ter aí o ascendente bem no final de Aquário, só daqui a 20 anos ele vai chegar exatamente no ponto do ascendente. Né? Então aí o Plutão, como ele é lento, a gente vai vendo que o trabalho dele é extenso. Saturno em Aquário, dependendo do grau, pode ser que Plutão já comece a fazer uma conjunção exata. Né? Meu Saturno é na casa 7 Virgem, então quem tem Saturno em Virgem, por exemplo, está num setênio. Né? Num setênio, porque os setênios, que é uma teoria que a antroposofia fala muito e a astrologia ela acaba, né, complementando, porque o setênio é o quê? Cada vez que Saturno faz um aspecto mais intenso com o próprio Saturno. Então, a cada 7 anos, a gente tem ali o Saturno natal, a cada 7 anos ele vai fazendo um aspecto importante. Então, com 7 anos, quadratura de Saturno a Saturno. Com 14 anos, oposição. Né? Depois, 21 anos, outra quadratura. 28 anos é o retorno de Saturno. Claro que não são as datas totalmente certinhas, mas é essa média, né, de tempo, a cada 7 anos ele vai fazendo um aspecto importante. Então, quem está aí, por exemplo, que tem, né, um Saturno em Virgem, ou um Saturno em Gêmeos, ou um Saturno em Sagitário, ou o próprio Saturno em Peixes, está no momento de setênio ali, tende a ser forte também. Aí a gente fala do Mercúrio retrógrado e também do Marte, que vai retrogradar nesse ano. Né? Marte está agora em Sagitário. Ele vai perambular, né, no ano de 2024, ele vai até o signo de Leão. Então saiba que ele está em Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. O início de Leão vai receber a ativação de Marte. E lá em Leão, o Marte retrograda e volta para Câncer. É bem interessante saber aonde no seu mapa vai acontecer essa retrogradação. A gente fala também, né, dos eclipses, né, onde os eclipses vão atuar no seu mapa, e também eu já pego esse bônus aí, já pego que eu estou no Pegasus e já olho a sua lua progredida. E a lua progredida eu tenho certeza que pouquíssima gente sabe. Se eu perguntar aqui hoje, né, aonde está a sua lua progredida? A minha lua é Câncer, mas a minha lua progredida agora está em Capricórnio. Né? Ela está em Capricórnio, transitando pela casa 10 e vai entrar na casa 11 nesse ano aqui de 2024. Então dá para você ter um complemento da visão do seu ano muito interessante. Falando ali do senhor Saturno em 2024, primeiro vamos lembrar, né? Saturno, que é o último planeta visível, dentro da astrologia tradicional, né, a astrologia clássica, ele é o último planeta, considerado o último planeta estudado. Né? Então, para quem usa só a visão clássica da astrologia, não trabalha com Urano, com Netuno, com Plutão, fica ali até Saturno, são 7 planetas sagrados. Né? E Saturno, por ser o último, ele traz uma série de significados. Ele também tem ali os seus famosos anéis, né, que são bem bonitos, e assim, outros planetas também têm anéis. Mas o de Saturno é aquele anel ali que é lindo, né? Magnífico, é marcante. Todo mundo que lembra de Saturno já viu uma imagenzinha dele ali com aqueles anéis, né, lindos ali, o Senhor dos Anéis. O Saturno é o Senhor dos Anéis. E aí a gente tem, né, esse planeta com alguns significados importantes. Dentro da visão tradicional, inclusive, né, ele acaba sendo meio que oponente do Sol. Né? Daí tem um monte de simbolismos que a gente pega na visão esotérica. Por exemplo, o próprio nome Saturno tem uma ligação aí com Satã, né, que seria o opositor, porque o Sol representando aí o brilho, representando a divindade, ele faz oposição a Saturno. Né? É só você perceber que o Sol rege Leão e Saturno rege Aquário, 2 signos em oposição. Né? Eles são opostos. E na verdade Saturno ele faz oposição aos 2 luminares, porque a Lua rege Câncer e Saturno rege Capricórnio. Então Saturno também faz oposição à Lua. Então veja que o planeta Saturno ele se opõe, ele faz oposição tanto ao Sol quanto à Lua, aos 2 luminares. Mas ele é um planeta importantíssimo. Ele traz esse certo rigor, né? Inclusive dentro da árvore da vida cabalística, ele está ali no pilar da severidade, é o Biná. Ele traz um certo rigor, mas é por um bom propósito, né? Poliana Raô, seja bem-vinda. É por um bom propósito. O Saturno
eu gosto muito de falar, né, que na ligação com o tarô, Saturno é o mundo, é o universo. E eu coloquei de cabeça para baixo aqui, vamos colocar certo aqui, senão Saturno já dá umas porradas. Saturno representa muito, muito essa questão de concretização. A Poliana falou, Mira, amei seu vídeo, gratidão. Depois eu quero até trocar umas mensagens com você no WhatsApp para complementar algumas coisas, né? Gratidão aí, fico muito feliz. Aproveita aí esse ano, hein? Aproveita para você poder tirar o melhor proveito de tudo que vai acontecer. Então, a gente tem Saturno como um planeta tido como maléfico, como um planeta tido como pesado, como desafiador. Realmente não dá para, né, descartar tudo isso. Saturno, por onde ele passa, ele traz ali alguns desafios. E é por isso que eu coloquei, né, Astral de 2024, Saturno e os desafios, porque ele vem testar a gente. Né? E eu digo muito que Saturno é como se fosse aquele guardião, né, de portal que fica ali entre a gente e a galáxia, né? A gente ir para os transpessoais, transaturninos. Ou seja, se a gente pensar também, né, de uma forma bem interessante, os planetas como energias, e até como com ligação com os chakras, a gente tem planetas transpessoais e chakras transpessoais. Para a gente chegar em Urano, Netuno e Plutão, que são forças muito intensas, Urano sendo a oitava superior de Mercúrio, Netuno sendo a oitava superior de Vênus e Plutão sendo a oitava superior de Marte, ou seja, para a gente chegar nessa energia mais intensa, a gente tem que ter força, tem que ter estrutura, né? A gente tem que ter a questão de aguentar essa energia, né? Porque, inclusive, tem ali, né, na Kabbalah se fala muito do momento lá, eu não, acho que era na Arca da Aliança, que só uma pessoa podia entrar uma vez por ano para olhar ali a Arca da Aliança, mas ele tinha que ir com uma corda amarrada, porque ele poderia ficar frito ali com tanta energia, e aí tinham que puxar ele para ele não se desintegrar ali. Todas as mitologias falam que se você visse uma divindade, né, se Zeus aparecesse para você, você seria fulminado ou fulminado por conta de tanta energia. Isso tudo representa o quê? Essas energias mais avançadas cósmicas, elas exigem, né, que a gente tenha realmente uma força, uma estrutura. Olha lá, ele deseja disciplina, renúncia e espiritualidade. Sim, principalmente em peixes, né? A gente vai falar aí sobre a passagem do peixes. Olha lá, ó, aspergir o sangue na cortina do santo dos santos onde ficava a arca. Exatamente, né? Eu não lembro exatamente, né, as palavras para falar, mas tinha essa história que eu lembro bastante e ela é bem significativa, né? Ela tem muito a ver com outras coisas também que se diz na mitologia, do tipo é isso, né? Se Zeus aparecesse, tem até uma história na mitologia que era meio que enganou ali uma moça lá, enfim, uma pessoa que estava saindo com Zeus para meio que prejudicar ela e ela fez ela pedir muito para Zeus aparecer para ela. E Zeus sabia, se eu aparecer para você, você vai se desintegrar, mas ela pediu tanto, Zeus apareceu e ela foi fulminada, né, pela energia de Zeus. Bom, falamos tudo isso para falar que sim, Saturno ele traz testes, mas é justamente aquele teste. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, que acho que todo mundo vai entender. Imagina que você está treinando para uma Olimpíada. Né, você está treinando para a Olimpíada, para um lugar ali que você vai, né, se encontrar com os mais a maior performance do ser humano. Então imagina que você vai fazer um Ironman, você vai fazer uma Olimpíada, você está numa luta, né, você vai participar de uma luta ali muito importante, né, ou você vai participar de uma prova mental ali muito importante. Imagina que você vai para lá, né? Ou seja, se você for sem preparo, o que, que vai acontecer? Imagina uma pessoa chegar numa Olimpíada, né? Se ela conseguir, né? Porque obviamente para ela conseguir entrar, ela já teria que ter uma condição. Mas imagina ela entrar, né, numa Olimpíada sem preparo. Né? Ela vai, sei lá, competir com alguém ali em algum esporte, alguma coisa, sem preparo nenhum. Ela está ali meio que, né, sem ter treinado, sem ter se desenvolvido. Vai ser horrível, né? Tipo, vai ser uma coisa que quem estiver vendo ali vai falar, meu, o que, que aconteceu? Né? Imagina uma pessoa que vai enfrentar uma prova, né, uma prova ali para entrar numa faculdade, para entrar em alguma coisa, que ela também não se preparou, ela olha para aquela prova, ela fala, meu Deus, não estou entendendo nada, não estou conseguindo fazer. Ou seja, a gente sabe que para conseguir grandes coisas, né, para de repente atuar em grandes coisas, a gente tem que ter uma preparação, um preparo, treinamento. Então Saturno é como se ele fosse aquele treinador que realmente vem te preparar. E a gente sabe, né? Aquela pessoa que está fazendo Olimpíada, né? Aquele que é nadador, está nadando, aquele que está andando de bicicleta, né? Está fazendo ali o Tour de France, né? Eu vi esses dias o pessoal falando do Tour de France, que é, né, muito procurado ali na Europa, enfim, e é bem, né, intenso.
essa pessoa ela tem que ser treinada e o treinador não vai ter dó. Né? Você tem que acordar cedo, você tem que treinar 6 horas, 8 horas, 10 horas por dia. Né? E você vai treinar, vai cansar, vai chorar, vai ficar com raiva do treinador, vai, enfim, vai se machucar às vezes, vai ter um monte de coisa, mas por um bom motivo. Rô, Ale, bom dia, seja bem-vinda, finalmente conseguiu ver uma live, bora. Pode ajudar a criar live também, vocês podem interagir, compartilhar com outras pessoas e a gente vai criando essa live juntos. Então veja, né? Saturno, ele na verdade é uma força, né, do universo que está dentro da gente também, que vem nos preparar. E que ele traz sim testes severos. Né? Então, assim, não é tão facilmente que a gente ultrapassa os limites de Saturno. Mas é aquela coisa, se você enfrenta aquele teste de Saturno, você se fortalece também antes de Plutão, né, antes de chegar aí. Hoje, Plutão ele é mais associado, né, à energia da morte. Mas os antigos não tinham ali o Plutão para poder trabalhar, mas eles trabalhavam com o quê? Saturno. Saturno era o planeta da morte. Né? Quando tinha Saturno chegando em algum ponto do mapa, tinha-se esse medo da morte, por exemplo. E o que acontece, né? Como diz Nietzsche, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, Saturno vem, te testa. Se ele não te derruba, você sai mais forte. Então, tudo isso para falar que Saturno ele vai mexer com a gente em 2024 nesse arquétipo pisciano. Né? E qual que é a coisa interessante? Bom, nos últimos 2 anos e meio, quem é de Aquário, tipo eu, ou quem tem pontos importantes de Aquário, tem sofrido aí um pouco na mão de Saturno. Né? Saturno tem dado umas porradas aí, né? Saturno tem judiado um pouco, mas né, ele entrou em Peixes em março, né, de 2023. Março de 2023, Saturno entrou em Peixes, meio que deixando aí o signo de Aquário, ainda muito próximo de Aquário. Então, no meu caso, ele ainda está muito próximo do meu Sol, né, que eu tenho o Sol no terceiro decanato de Aquário. Então, ele ainda está muito próximo ali. Mas, nesse ano de 2023, ele foi só até o grau 7 de Peixes. Ele foi só até o grau 7. Então, é como se ele tivesse meio lento ainda, né? Ele entrou em Peixes em março, foi até o grau 7. No grau 7, ele estacionou, voltou até o grau 0, voltou tudo que ele andou. E agora ele já está no movimento direto. Mas o que acontece? Em 2024, ele vai dar uma acelerada, ele vai dar uma disparada. Então, ele vai até o grau 19 de Peixes. E por isso que eu estou falando que nesse ano de 2024 a tendência é que todo mundo, praticamente, que tem ali muita energia em Peixes, né? O Virgem, o Sagitário, os Gêmeos, tendem a sentir mais. Por quê? Em 2023, tudo bem que ele entrou em Peixes, ele já reverbera na energia de Peixes, mas quem é lá do terceiro decanato de Peixes não sentiu tanto. Né? Porque na astrologia a gente tem o quê? Quando um planeta ele faz um aspecto exato é quando fica mais forte. Então a gente entende, né? Se você é do signo de Peixes, né? Você está ali no grau 20 de Peixes, por exemplo. Assim que Saturno entrou em Peixes, ele já reverbera ali. Né? Ele já fala, cheguei, estou aqui no seu ambiente. Mas ele ainda não fez uma conjunção com o seu Sol. Né? Nesse ano, por exemplo, se você tem aí o Sol a 20 graus de Peixes, quando Saturno chegar a 19 graus de Peixes, ele vai estar muito próximo, ele vai estar numa conjunção quase exata. Então, nesse mês desse ano de 2024, a tendência é que piscianos, pessoas de Virgem, de Sagitário e de Gêmeos tendem a sentir mais essa energia. Né? E não só o Sol, qualquer outro ponto que você tenha. A Thaís colocou Aquário na casa 10, carreira pira. Então, é interessante porque a casa 10 é uma casa que tem uma familiaridade muito grande com Saturno, né? Inclusive, quem tem Saturno na casa 10, às vezes demora um pouco, né, para poder ter o destaque, mas tende a ser visto como autoridade, tende a ganhar uma autoridade, ele é muito interessante. Socorro, ano passado, esse ano foi tão pesado para mim, queria saber como estou viva. Pois é, então, é aquela coisa do Saturno, né? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, se você está viva, você está mais forte. Pode ter certeza. E ainda vou sentir mais em 2024. Então, é legal olhar seu mapa, né? É legal olhar como que todas as energias vão se trabalhar. Uma coisa interessante é que assim, também, né? Dependendo do grau ali, que vai ser acho que no grau, acho que vai ser grau 9 por aí, a gente vai ter também o conflito de Júpiter e Saturno acontecendo. Então, quem tem planetas no meio de Peixes, no meio de Gêmeos, no meio de Sagitário, no meio de Virgem,
vai passar por um atrito ali entre Júpiter e Saturno. A gente vai falar sobre isso também. Eu, Lua em Aquário e Sol em Virgem, Saturno não vai me abandonar. Não me abandonou também, né? Porque eu tenho Sol em Aquário e ascendente em Peixes, então ele só falou, ó, vou sair do seu Sol, agora eu vou entrar no seu ascendente. Em 2024 ele entra no meu ascendente mesmo, né? Mas para mim vai ser legal, porque eu vou receber, né, em 2024, um trígono de Saturno a Saturno. Ou seja, tende a ser um momento interessante ali do desenvolvimento do ciclo de Saturno. Ou seja, tende a ser um movimento de bênçãos e eu quero realmente colher isso, né, aproveitando o trígono de Saturno a Saturno, porque meu Saturno é escorpião, né, e meu Marte também é escorpião, então os dois vão receber um trígono. Veja como é detalhista, né? Porque você tem que olhar você tem que olhar a mandala, né, do mapa, e eu já costumei muito olhar a mandala, por isso que eu falo, na caixinha de pergunta, quando eu falo, eu vou olhar alguma coisa no seu mapa, manda a mandala, né? Porque a mandala eu já bato o olho e falo, opa, esse aqui é quadratura, esse aqui é trígono, eu já consigo ver bem rapidamente, né? Bom, significado de Saturno. Saturno, ele fala sobre amadurecimento. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Amadurecimento. Por quê? Porque justamente os desafios, né, as questões que ele traz, às vezes realmente duras, elas convidam ao amadurecimento. E Saturno ele tem esse simbolismo, né, da passagem do tempo, né, da questão da velhice, da questão da experiência. Então, aonde Saturno está passando no nosso mapa é um convite ao amadurecimento. Inclusive, se algum planeta for tocado pelo Saturno, né, esse planeta vai ser convidado a amadurecer. Vou dar um exemplo. Se Marte for tocado pelo Saturno, a sua ação, né, a sua iniciativa é convidada a amadurecer. Se Vênus é tocada por Saturno, o seu relacionamento, né, o seu magnetismo, o seu contato com o dinheiro é convidado a amadurecer. Então, Saturno, por onde ele passar, se é o Sol, por exemplo, é a sua essência que é convidada a amadurecer. Então, esse é um tema interessante. É, bom dia, Sol Capricórnio, Saturno, casa 3 em Gêmeos. Tenho vontade de fazer uma tatu de Saturno. Você acha uma boa? Olha, se você quer, se você sente no coração, se você tem afinidade, eu acho que não tem problema, entendeu? É uma imagem ali, é um arquétipo que estará ali. O que eu diria para. Bom, você tem Sol em Capricórnio, então você veio, né, como filha de Saturno, ou seja, tem que, né? Na verdade, eu estou confundindo aqui, ó. Nossa Senhora. Eu pensei que era duas, ó a cegueira aqui. Tá, a Diana tem Sol em Capricórnio e beleza. E a Bela quer fazer uma tatu de Saturno, se eu acho uma boa. Então, novamente, aí depende se você tem afinidade, né, com a energia de Saturno. Quando a gente está falando de uma tatuagem, significa que aquela energia vai estar com a gente 24 horas. Né? Então é importante você ter uma grande afinidade com aquela energia. Eu, por exemplo, estou aqui, né, com o arcano de Júpiter, né, do meu lado aqui, porque eu estou trabalhando o arquétipo de Júpiter nesse momento, tem todo um Paranauê montado aqui, mas depois que eu falo, não quero mais o Júpiter, é só eu tirar essa carta, eu tirar lá da minha frente, eu consigo sair disso. Quando você tatua, você vai ficar sempre com isso. Se você sentir no coração, faz, né? Por que não? Os escorpianos vão ficar mais mexidos por causa de Saturno, eu já sinto muito pensativa e até aérea. Olha, quem é de escorpião se beneficia de Saturno em peixes por conta do trígono. Né? Então tende a ser interessante, tende a ser um convite a amadurecimento, mas de forma mais estruturada, de forma mais tranquila. Sabrina falou, preciso fazer meu mapa astral. Bora fazer então, bora fazer que vai ser muito bom, eu vou ficar muito feliz. Bom, Saturno, ele traz desafios, né? Então, fato é que ele traz esses desafios, não é à toa que ele era chamado de grande maléfico, né? Então ele convida a gente a realmente enfrentar algumas coisas. E aí o que acontece, né? Ele traz desafios piscianos agora. Ele está no signo de Peixes, e Peixes fala muito sobre as emoções. Então é um ano, na verdade, né? Já estamos nesse ano, porque Saturno já entrou em Peixes, e ele fica 2 anos e meio em cada signo. Mas é um ano que a humanidade inteira, e cada um de nós sente de uma forma, né, é convidada a amadurecer as emoções. Né, e podem vir grandes desafios que vão testar essas emoções. Podem vir grandes desafios que vão testar ali como é que você lida emocionalmente. Como é que está o seu QE, né, o quociente emocional. Então, Saturno traz desafios no sentido de peixes na questão emocional. E aí, lógico, né, as emoções têm tudo a ver com a nossa mente. Então, assim, essa questão da saúde mental já está forte, né? Esse contato de saber como é que anda a sua saúde mental. A gente vê que, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso que tem, aí tem questão de depressão que está muito, né, forte assim. Então, isso tende a vir mais à tona, isso tende a ser trabalhado para que a gente possa amadurecer nesse sentido e conseguir lidar melhor com as emoções.
Então, para todos nós, esses desafios emocionais, esses desafios da saúde emocional, mental, tendem a vir à tona. Né? Claro que aí depende na casa astrológica que você está recebendo essa influência, tem um detalhe ali para a sua vida pessoal. No meu caso, por exemplo, tem a ver com essa coisa da saúde mental, com essa coisa do meu inconsciente, da espiritualidade, porque ele está na casa 12, né, que é a própria casa de peixes. Olha lá, a Sabrina falou, eu tenho depressão fortíssima. Então, o que é interessante? Veja, Saturno, ele convida a gente a buscar excelência naquela área. Ou seja, seria um ano interessante para a gente buscar formas, as melhores formas, inclusive, se precisar, tendo ajuda profissional, ferramentas profissionais, para que a gente possa alcançar excelência, né, numa determinada forma que a gente está trabalhando. No caso aqui, peixes, né? Então, quem está passando por questões emocionais, de saúde mental, né, emoções ali muito abaladas, é o convite de Saturno, é estruture suas emoções, dê atenção para essas emoções. Não largue, né, não deixe aquilo ficar, né, se arrastando, porque Saturno ele cobra, ele fala, não, olha para isso. Né? Então, por que, que você está com ansiedade extrema? Né? Por que está com uma depressão? Por que, que você não consegue mais extrair prazer na vida? Então, tudo isso tem que ser chamado. Né? Ó, vixe, emoções, não basta esse ano da Lua, 2023, foi só lencinho que não dava conta de enxergar tanta lágrima. Inclusive, lembrando, né, 2024 é o ano de Saturno. Né, então, assim, esse simbolismo saturnino fica muito forte. E eu falo aqui, né, porque eu estudo astrologia de várias linhas, mas eu sigo mais astrologia evolutiva, né, humanística. Dentro da visão tradicional não se trabalha muito, né, com essa questão de ano de Saturno, ano da Lua, ano do Sol, porque essa visão vem, né, da estrela dos magos, dos caldeus ali, mas, né, nesse ano específico, principalmente aqui para o Brasil, a gente tem a entrada, né, o ingresso do Sol em Áries com o Capricórnio ascendendo. Então, sim, aqui no Brasil, Saturno vai estar fortíssimo. Fortíssimo. Teremos sim o ano de Saturno, né, em todos os sentidos. Eu tenho peixes na 8, o que eu tenho que fazer? Peixes na 8, né? Então, assim, se Saturno estiver passando pela sua casa 8, é o convite à grande transformação. Né? Muitas transformações. A casa 8 também é emocional, muito emocional, é ligada a Escorpião. É uma casa que vai convidar a mergulhar na caverna que a gente fala, né? Então é uma casa que, assim, de uma forma mais profunda, ela lida com o nosso subconsciente, ela lida com o nosso poder, ela lida com o contato com a sexualidade profunda. De uma forma mais mundana, ela lida também com assuntos financeiros. Né? Então a casa 8 ela também acaba lidando com assuntos financeiros, principalmente assuntos financeiros que, para quem é casado, né, para quem tem ali um relacionamento, isso afeta, né? É como se fosse o dinheiro do outro, né, a casa 8 e também questões de dívidas, de heranças, né, tudo isso acaba caindo na casa 8. Então Saturno vem passar, podendo trazer alguns desafios nessa área, mas também convidando a um grande desenvolvimento e amadurecimento nessa área. Foi do mesmo jeito para mim, olha só. Peixes na 5 com meu sol, que posso esperar ou cuidar. Então, se for, né, na casa 5, é a sua própria essência, a sua autoexpressão. Quem tem filhos, a casa 5 representa filhos. Então pode ser um momento, vou falar um exemplo, né? Claro que a gente tem que ver o contexto de cada um. Quem tem filhos, por exemplo, e Saturno está passando na casa 5, pode ser aquele momento, aquele período onde os filhos, ou o filho, a filha, vai amadurecer muito. Né? Talvez vai sair de casa até, vai amadurecer, vai crescer. Então Saturno tem esse simbolismo. Né? Tem muitas crises financeiras nos últimos tempos, estou estudando sobre me desenvolvendo. Então, a casa 8 ela fala muito sobre isso. Né? A casa 8 ela representa, né? A casa 2 e casa 8 é o eixo financeiro do nosso mapa. Né? Ligados ao signo de Touro e Escorpião, dois signos ligados à parte financeira. Casa 6, primeira coisa, cuidar da saúde. Né? Saturno vem cobrar a questão de saúde e também trabalho. Né? Então, veja, eu vou repetir aqui para todo mundo entender, né? Os desafios que Saturno traz são desafios para que a gente possa se melhorar. Né? Então, o que a gente tem que entender? Né? Saturno entrou, por exemplo, ó, muitas dívidas, já estou estudando e me organizando. Então, assim, qual que é o convite de Saturno entrando na 8? É você entender melhor como lidar com essas dívidas, como lidar com a parte financeira, como lidar com o seu próprio poder, de repente aprender sobre investimentos. Então, esse é o convite de Saturno, casa 6. Né? De repente, Saturno entra na casa 6, ele pode já mexer, trazer algum desafio de saúde, mas o convite é o quê? Trabalhe a sua saúde. Né? Vá realmente estudar, vai realmente entender como é que funciona o seu corpo, quantas horas de sono você precisa, alimentação, exercício físico, controle de estresse,
A casa 6 também representa trabalho no dia a dia, então melhorar a rotina de trabalho, otimizar, tudo isso é um tema saturnino. Seria um bom momento para abrir um negócio próprio com Saturno na 5, meu Sol está lá também. Então, é interessante ver o mapa como um todo, né? Saturno na 5, só Saturno na 5 a gente pode dizer que projetos seus, né, aquilo que você cria, que é uma criatividade, podem estar amadurecendo. Né? Então, isso, por exemplo, pode ser interessante, mas é interessante olhar o mapa inteiro para ver todos os pontos que estão acontecendo. Mas, no geral, né, se a gente pegar Saturno na 6, na 5, é como se fosse a sua criatividade, a sua criação amadurecendo, né, e sendo convidada a buscar excelência. Saturno traz também bloqueios, né? Então, fato que a gente pode ter aí nessa área da vida, onde Saturno está passando, né? Então, por exemplo, na casa 7, dependendo da situação, podem vir desafios e alguns bloqueios na questão de relacionamento, mas lembrando que se tem um bloqueio, é porque tem alguma coisa que não está fluindo bem, né? Tem alguma coisa que precisa ser olhada, precisa ser trabalhada. E aí que interessante. Veja, né? A gente tem os dois que vão se relacionar nesse ano, que eu já vou falar sobre esse relacionamento, Júpiter e Saturno. Júpiter traz aquele crescimento e Saturno traz a constrição. E o que é interessante? Os dois são importantes, porque se você crescer, crescer, crescer sem estrutura, aquilo desmorona. Né? Daí tem muito a ver, por exemplo, com a carta da torre no tarô. A carta da torre, que ela derruba, né? Vem aquele raio, vem aquele fogo e derruba tudo. Ele derruba o quê? Ele derruba aquilo que não tem solidez, aquilo que não tem estrutura. Então imagina que a pessoa vai. Aquela famosa história, né, dos três porquinhos. A pessoa, o porquinho vai lá e constrói uma casa de palha. Ele construiu rapidinho ali, ah, beleza, fiz a casa de palha. Aí não tem estrutura nenhuma, não tem firmeza, primeiro vento caiu a palha. O outro foi lá e fez uma de tijolo, então ele demorou mais, custou mais para ele teve mais trabalho, mas em compensação, quando vem o vento, não derruba. Né? Então o Saturno ele traz essa questão, né? Às vezes vem um bloqueio porque ele fala, peraí, você tem que preparar melhor, você tem que estruturar essa área. E às vezes envolve a gente ter que também se desenvolver. Né? Às vezes envolve, de repente, até pedir uma ajuda e assim por diante. Bom, Saturno também fala de atrasos. Por quê? Porque ele é o planeta do tempo, ele fala sobre paciência. Então, às vezes, como ele trabalha muito a lentidão, ele representa a lentidão, pode ser que naquela área da vida as coisas estejam um pouco mais lentas. Né? Mas, novamente, essa lentidão também convida a gente a ir trabalhando aquela questão. Então, por exemplo, eu estou com Saturno agora passando na minha casa 12. A casa 12 é da espiritualidade, do inconsciente, né? Também da questão de karmas e assim por diante. Eu estou cada vez mais me afinando e trabalhando a minha questão espiritual em termos de meditação, em termos de práticas que eu quero fazer. Estou me desenvolvendo bastante agora na questão da magia planetária. Né? Já uso os cristais, já uso os óleos. Então é como se Saturno estivesse passando ali, né, um tanto lentamente, e ele vai trazendo aos poucos todo esse desenvolvimento. Então, a área que você tem ali, o Saturno passando, a área de peixes, pode ter uma certa lentidão no resultado de alguma coisa, mas é por um bom motivo. E por fim, ele traz a realização. Então, novamente, Saturno, ele traz aquele sentimento de autoridade, de força, de solidez. Justamente por quê? Porque é aquela coisa do tipo, eu subi nessa montanha, né? Então, eu não sei se alguém aqui já subiu montanha, né? E principalmente montanhas altas, desafiadoras e assim por diante. Na subida, você está ali morrendo, né? Meu Deus, não acaba nunca e tá lá, cansa, a perna dói, se você estiver carregando alguma coisa, parece que multiplica o peso. Enfim, tem os inúmeros desafios para subir numa montanha, mas quando você chega lá no topo, quando você chega lá no alto, primeiro você tem a recompensa de ter aquela visão, né, maravilhosa, geralmente nos topos de montanha, e você se sente, né, pleno, você se sente no poder. Por quê? Porque você se venceu, você conseguiu. Né? Então o Saturno ele traz muito senso de realização. Ou seja, eu consegui realizar algo. Então pega a casa que Saturno está passando agora. Lembra, ele fica 2 anos e meio em cada signo. Então ele fica pelo menos 2 anos ali em cada casa. Pega a casa que ele está passando e veja o que você quer realizar. Né? Eu quero que quando Saturno sair da minha casa 12, porque aí ele só volta daqui a 28, 29 anos, eu tenha realizado muitas coisas em termos espirituais. Né? Então eu estou trabalhando em prol disso. Quando ele entrar no meu ascendente, inclusive que essa parte espiritual me suporte, né, para conseguir lidar melhor com o ascendente, tendo ali o Saturno em cima. A Sabrina falou, uso cristais hoje, mas sem orientação, tem problema? Fazia terapia holística, usava cristais e óleo, parei a terapia, comprei cristais e uso.
Olha, se tem problema, o que acontece? Convido você a vir para o meu curso de cristais, porque ali tem toda a orientação de como utilizar. Os cristais eles trabalham vibracionalmente. É, é difícil uma pessoa fazer uma coisa que seria muito ruim com cristais. O exemplo que é uma coisa muito ruim que a pessoa poderia fazer. Né? Ela vai que a pessoa ouviu que é bom tomar elixir de cristais. Aí ela fala, beleza, então eu vou botar qualquer cristal na água e vou tomar. E ela não tem conhecimento. Aí ela pega essa pedrinha aqui, pirita, né? Ela fala, pô, a pirita é uma pedra de prosperidade, é uma pedra que traz brilho, riqueza. Então eu quero tomar elixir de pirita, eu vou botar a pirita na água e vou tomar essa água. Se ela fizer isso, ela vai estar se envenenando, né? Vai estar se envenenando. Então, assim, eu acho que tudo, isso também é uma mensagem de Saturno, tudo que a gente quer utilizar, que a gente quer trabalhar, é um convite a ter conhecimento, a buscar conhecimento. Porque, primeiro, né, a gente evita fazer alguma coisa que pode prejudicar. Aí, assim, se a pessoa estiver usando só no bolso, no pingente, numa meditação, não tende a trazer alguma coisa mais complicada, né? Mas se ela inventar de fazer alguma coisa que pode trazer algum problema, né? Ela perdeu o que eu falei, mas está na live, está na gravação depois. É só que, dependendo do que você fizer, o cristal pode trazer problema, mas é mais raro. Né? Novamente, eu acho que o maior problema dos cristais é quando a pessoa inventa de fazer elixir e começa a colocar pedras que não podem, né, no elixir, e aí ela toma, ela vai estar se envenenando, porque essa pedrinha aqui, ela tem enxofre e ela vai soltar enxofre, ela vai reagir e soltar veneno na água. Agora, se eu tenho conhecimento, eu sei que eu posso colocar um quartzo rosa na água e tomar, né, sem problemas. Então, essa que é a questão. Óleos essenciais já é até um pouco mais, a linha um pouco pior, assim, porque sim, muita gente tem feito besteira com óleo essencial, então tem que conhecer. Então o que eu convido? Faz o curso, ele é baratíssimo, né? Ele está baratíssimo, ele está lá no IDAS, né? Você pode ver ele online, saber como é que funciona. E também, ó, tudo aquilo que a gente sabe como funciona é bem melhor porque a nossa mente ajuda. Né? Então, assim, se eu pego essa pedra, se eu sei que a pirita, né? Se eu não sei que a pirita traz a prosperidade, aquela coisa toda, beleza, ela já atua comigo. Ela já tem uma vibração que vai atuar. Agora, se eu sei, eu junto o poder da minha mente, né? Que é a coisa mais poderosa. Né? Então eu olho para essa pirita e eu lembro aquela questão de prosperidade, então eu vou trabalhando tanto em termos da vibração do cristal, quanto em termos da própria mente que vai trabalhando essa questão. Né? E óleo essencial, ele pode ser trabalhado de forma vibracional, mas ele interage quimicamente. Né? Então, assim, a pedra ela só vai interagir quimicamente, algumas pedras, se você colocar na água. Né? E o que o óleo essencial não. Você está usando um óleo, tem químicas entrando em contato com o seu corpo, aí é importante saber também como utilizar. Bom, Saturno em Peixes vai falar sobre a questão da espiritualidade, então é o grande convite a gente também amadurecer o nosso contato com a espiritualidade, né? Ter ali uma estrutura. Eu digo assim, o Jung, eu gosto muito de seguir ali a filosofia do Jung, o trabalho dele, do Carl Jung, e ele fala que o ser humano ele não devia ser chamado de Homo sapiens, ele devia ser chamado de Homo religiosos, né? Porque o ser humano precisa da espiritualidade. Algumas pessoas meio que falam, ah, não, eu não preciso, eu vivo mais no racional, no material e assim por diante. Mas, no geral, a gente sabe que a espiritualidade bem trabalhada, ela apoia muito a gente. Né? Então, assim, Saturno passando por peixes pode ser aquele convite a todo mundo, de alguma forma ou de outra, a amadurecer o seu contato com a espiritualidade, a ter uma estrutura. Novamente, nem que seja a meditação que você faz ali diariamente para trabalhar essa questão da sua mente, né, a saúde mental. Então, assim, isso é bem interessante. E, por fim, Peixes fala sobre amor incondicional. Ou seja, Saturno também convida esse ano para que a humanidade, finalmente, de uma vez por todas, trabalhe a questão do amor incondicional. Por quê? Já também falando um pouco mais para o coletivo. Até saiu um filme no Netflix que eu não assisti ainda, mas está na listinha ali. Acho que é Um Dia Depois de Nós, alguma coisa assim. Que acho que ele fala meio dessa coisa de catástrofe, né, de coisa acontecendo. Fato é que Saturno ele se encaminha para finalizar um ciclo, né, então ele vai terminar. Quando Peixes é o último signo do zodíaco. Quando ele terminar a passagem por Peixes, ele vai entrar em Áries. Aí ele reinicia um ciclo de 28, 29 anos. Qual que é o detalhe dessa entrada, né, do Saturno em Áries? Ele vai entrar juntinho com Netuno. Então, entre 2025 e 2026,
a gente vai ter Saturno e Netuno em conjunção, entrando em Áries. E Áries é um signo de fogo cardinal, é um signo regido por Marte, né? Então a gente pode ter, sim, diversos rigores, né, bem fortes ali, né? Inclusive Saturno em Áries é um Saturno em queda, ele pode ficar até mais puto da vida, né, e vai estar junto com o Netuno ali. Então a gente pode ter muita coisa acontecendo. Então, o que eu vejo aqui que seria interessante? Saturno em peixes, humanidade, seres humanos, né, trabalhem o amor incondicional, mudem a vibração do planeta, né, comece a ter uma vibração mais elevada, não aquela coisa, né, de raiva, de ódio, de medo, que tudo que está vibrando no planeta, que isso atrai, né, catástrofes, isso atrai coisa ruim. Tomara, né, que todo mundo aproveite essa energia de Saturno em Peixes para começar a vibrar no melhor, né? Bom, vamos falar agora de alguns pontos importantes que são momentos, né, datas importantes ao longo de 2024. Bom, primeiro que, como eu falei, né, o Saturno foi até o grau 7 de Peixes, voltou. Então, se você tem alguma coisa nesse grau 7 de Peixes, por exemplo, eu tenho a Lilith exatamente no grau 7 de Peixes. Então, a minha Lilith já foi trabalhada ali com Saturno e vai ser trabalhada de novo, né? Então, ainda vai ter a terceira fase por conta da retrogradação. Então, tudo que você tem ali entre o grau 0 e grau 7 de Peixes está passando, né, pela influência de Saturno. Já passou uma vez, passou a segunda vez pela retrogradação, vai passar agora a terceira vez, que é a passagem final, né? Aí Saturno ele vai se encaminhar até o grau 19 de Peixes. Então, ele vai percorrer praticamente 2 decanatos inteiros de Peixes. Vai ficar só o finzinho de Peixes ali, que não vai ter ainda a influência de Saturno, mas já vai estar muito perto. Então, em junho, que é praticamente ali no meio do ano, ele estaciona, fica retrógrado e começa a voltar. Aí ele volta até o grau 12. O que a gente sabe também, você que tem o seu mapa? O que você tiver entre o grau 12 e 19 de Peixes é o que será mais influenciado. Por quê? Porque, veja, ele vai para. Vamos supor que você tem alguma coisa no grau 13 de Peixes, né? Então Saturno passa, então ele vai fazer uma conjunção quando ele estiver direto com esse grau 13. Vai até o grau 19. Estaciona, volta. Na volta, ele passa retrógrado pelo grau 13 de novo. Faz uma conjunção e estaciona no 12. Quando ele voltar no movimento direto, passa terceira vez pelo grau 13. Então, o que você tem entre o grau 12 e 19 de Peixes tende a ser mais trabalhado em 2024. Por isso que eu falo que é interessante você ter uma visão personalizada do seu mapa, porque para algumas pessoas o Saturno em Peixes tende a ser mais leve, mais tranquilo, ela não sente tanto. Outras pessoas sentem muito mais, e talvez as que sintam muito mais são justamente as que têm algum planeta que está nessa mira, que está no grau entre os graus 12 e 19 de Peixes, 12 e 19 de Virgem, 12 e 19 de Sagitário e 12 e 19 de Gêmeos. São os graus e signos que tendem a, né, sentir mais esse momento de Saturno em 2024. Aí o que acontece? Quais são os aspectos interessantes que a gente tem que ver em 2024 que esse Saturno está fazendo? Flaviana colocou, tenho usado muito a esmeralda, acho que me deu um up. Eu estou aqui com ela. Essa aqui, de pingente, ela já virou ali a minha companheira. É ótimo um pingente de esmeralda, porque ela já trabalha aqui no chakra cardíaco. Ó. Maravilhoso, esmeralda é incrível. Casa 11, então. Se tiver algum planeta nesses graus, Saturno atua mais fortemente. Se não tiver nenhum planeta, beleza. É a casa 11, grupos de amigos, associações, planos futuros, isso que tende a ser, né, atuado ali pelo Saturno. Mas se tem um planeta, tende a trazer uma energia mais forte. Agora ele está no início de Peixes, em oposição ao meu Sol. Explica as dores das articulações mais cansadas? Com certeza, né, com certeza, porque Saturno, isso é um ponto importante, né? Saturno, ele tende a debilitar a nossa saúde. Se a gente não cuidar da saúde, Saturno dá aquela derrubada. Tanto em termos emocionais, né, como em termos físicos. Então, assim, e toda essa parte de esqueleto, né, articulação também tem a ver com Saturno. Então, pode ser sim. Grande convite é como se Saturno tivesse, de alguma forma, mostrando e falando: olhe, né, olhe para isso e procure, né, trabalhar de forma a reverter, né, a cuidar, vamos dizer assim. É verdade, estudação, eu também sinto. Então, eu senti um monte quando Saturno ficou em cima do meu Sol, pelo amor de Deus, né? E agora ele ainda está caminhando pelo meu ascendente, Netuno está no meu ascendente, eu estou sentindo bastante também, mas vamos embora, né? Eu falo, antes eu subi o pico correndo, o pico aqui de Mariporã, subia pedalando.
Hoje, né, eu corro tal, mas já está uma coisa bem mais tranquila. Mas eu vou resgatar, vou trabalhar para resgatar totalmente essa vitalidade aí. Bom, o que a gente vai ter de momentos importantes também? Claro, você que me acompanha, né, em 2024 a gente ainda vai ter o podcast, as coisas todas, e eu quero inclusive trazer algumas coisas a mais, né, para quem quiser se aprofundar mais. Eu vou falar sobre isso durante, né, os acontecimentos ao longo dos meses, mas é interessante já anotar, já, né, ter essa noção. Primeiro, em janeiro, a gente vai ter um momento muito interessante. Ó, pessoal, janeiro e fevereiro, o início desse 2024, ele está muito legal. Eu convidaria todo mundo a dar aquele gás, né? Então, se você sabe o que você quer em 2024, aproveita esses 2 primeiros meses para o que a gente chama de sprint, né? Dar aquela pedalada forte para poder aproveitar o momento. Porque a gente só vai ter Urano retrógrado, e na verdade Urano também ao longo desses 2 meses volta ao movimento direto, vai estar tudo fluente, e a gente vai ter ainda esse aspecto de sextil entre Júpiter e Saturno, eles se ajudando, eles se falando bem. Ou seja, é como se o nosso crescimento e a nossa solidez estivessem se ajudando ali. E também a nossa fé, né, e o nosso senso de. É como se Júpiter amenizasse um pouco os medos ali de Saturno, né, amenizasse um pouco ali os bloqueios e assim por diante. Então a gente vai ter em janeiro, eles se dando bem ali, eles se falando bem. Então aproveita, né? Então teremos aí o Júpiter ainda em touro, falando sobre a parte financeira, Saturno em peixes, falando sobre os sonhos. Eu tenho comentado bastante na live de Júpiter, eu falei isso. Quem ainda não colheu os benefícios de Júpiter em touro, ainda há tempo, até maio ele vai estar em touro. Então dá para. E aí em janeiro, além disso, o Saturno dá uma ajudinha ali. Quando chegar no dia 28 do 2, 28 de fevereiro, a gente vai ter um momento bem interessante, porque vai ter Sol e Mercúrio juntinhos com Saturno, no mesmo grau, acho que vai ser no grau 9 isso. Né? Então a gente vai ter tanto a conjunção de Sol com Mercúrio, que já é importante por si, né, chamado Casime, mais a conjunção ali com Saturno. Então tende a trazer uma coisa muito forte de olhar, de enxergar e ter consciência dos nossos limites, das nossas limitações. O que está nos segurando, o que está nos limitando. Então a gente vai ter essa conjunção importante. No dia 21 de março vai ter Vênus e Saturno em conjunção, aonde vai ser convidado uma questão de amadurecimento dos relacionamentos. Aí, claro, dependendo de onde isso cai no seu mapa, tem também o simbolismo da casa e dos planetas que podem ser tocados. Depois a gente vai ter 10 de abril, conjunção de Saturno e Marte. Então, é a conjunção dos dois maléficos, né, do pequeno maléfico e do grande maléfico. Para mim, por exemplo, essa conjunção é extremamente significativa porque eu já tenho Aliás, deixa eu ver uma coisa, eu quero até ver isso aqui. Se eles vão fazer essa conjunção em trígono com o meu próprio Marte e Saturno. Vamos ver, porque isso vai ser uma informação importante. De certa forma, já vai ter esse trígono, né? Porque acontece em peixes e eu tenho os meus dois ali em escorpião. Vamos ver aqui, avançar até abril de 2024. Até abril, 10 de abril. Isso acontece no grau 14. 14, que é somente 2 graus de diferença do meu Saturno e Marte no grau 16 de Escorpião. Então olha que interessante. Tem essa conjunção para todo mundo, é uma oportunidade, né, de disciplina da nossa energia, né? No lado negativo pode bloquear a nossa ação, mas eu vou falar da disciplina na energia. E no meu caso é mais significativo ainda, porque eu já tenho no meu mapa natal Marte e Saturno em conjunção. E eles vão aplicar um trígono. Então veja como é interessante que tem um ocorrido, né, para todo mundo, mas quando eu olho para o meu mapa eu falo, opa, isso aqui para mim é mais significativo, é mais importante, por conta de uma configuração que eu já tenho no meu mapa. Depois, a gente vai ter em agosto uma quadratura intensa, uma quadratura que, inclusive na questão mundial, né, na questão, sei lá, da astrologia mundial, pode trazer alguns desafios bem grandes, porque Marte e Júpiter estarão em conjunção no signo de Gêmeos e vão fazer quadratura com Saturno. Então a gente vai ter uma tensão entre esses dois planetas. Por isso que eu falei, em janeiro, esses dois planetas se ajudam. Em agosto, eles se enquadram, eles fazem um atrito ali. Então, por um lado, pode ter muitos desafios, por outro, pode ter um impulso muito forte para a questão da mudança e a quebra de limites. Né? Então, ainda mais porque temos Marte e Júpiter junto, né, fazendo quadratura com Saturno, vale dizer que mitologicamente, né,
Saturno e Marte são inimigos, Saturno e Júpiter são inimigos, porque o Júpiter ele destronou Saturno, né? Ele é o filho de Saturno que destronou Saturno. Então a gente pode ter também um simbolismo de alguma quebra de crenças, de limites, né? E aí isso pode ser feito de uma forma mais controlada, mais tranquila, ou de uma forma bem brusca e violenta por conta do Marte ali. Mas lembra, agosto, a gente vai estar aqui se falando. E depois, lá para dezembro, de novo essa quadratura volta, né? Júpiter e Saturno se enquadrando, só que aí já não tem a participação do Marte. Aí já fica um pouco mais suave ali, porque não tem a participação do Marte. Mas a de agosto vai ser interessante. Deixa eu até ver no meu mapa aqui. Agosto de 2024. Olha só, e para mim, olha só, isso aqui acontece na minha casa 3, bem em cima, né, da minha, da minha cabeça do dragão, e entre a minha casa 12 e 1. De certa forma, também acontece entre o meu ascendente e a minha casa 4, né, que tem a ver com questão de família, enfim. Então eu já olho para isso e falo, vamos ver o que vai rolar aqui. Mas é bem interessante. E aí vai ter uma conjunção também de Mercúrio e Vênus acontecendo em agosto, no caso vai ser na minha casa 6 de trabalho. Marte na 8 em Gêmeos, acho que devo avisar meu marido de possíveis explosões e falta de paciência. Então, se o Marte for ativado por Júpiter, é o que eu falei. Se você estiver bem nessa energia de Marte, né, isso pode ser uma grande impulso, coragem, liderança, iniciativa, sexualidade, de repente a libido crescendo. Mas se Marte estiver ali no estresse, estiver ali numa questão complicada, pode ser sim, muita irritação, muito nervosismo, né? Em Gêmeos a gente está falando muito de verbo, né? Então gritaria, xingo, palavras que ferem. Isso pode vir por conta de o Marte em Gêmeos sendo estressado ali, né? E crescido ali pela energia de Júpiter. É isso, pessoal. Agora que eu estou vendo aqui já são meio-dia, né? Falei bastante, mas esse é o nosso bate-papo aí de Saturno em 2024. Convido de novo, né? Quem quiser fazer essa gravação aí, você pode fazer para você, você pode dar de presente, né? Porque é um presente bem interessante e é uma forma de você já se preparar para o seu ano de 2024. Vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion. Lembrando que todo dia tem o Astral do Dia, hoje ainda eu vou gravar o Astral do Dia de amanhã, em que teremos já a nossa Lua em Aquário, né? Vamos ver o que a Lua Nova em Aquário traz pra gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.